Que tá aqui um titã da área de treinamento. Muitas pessoas aí, quando você começa a falar de Deus também, falam assim, mas por que tá cobrando pra falar de Deus? É engraçado. Você pagou pra estudar, você pagou pra ter sua experiência. Eu falo pra todo mundo quando alguém fala assim pra mim, é muito feio você cobrar pra falar de Deus. Então vai na Bíblia sozinho e lê, ué. Tá resolvido. Ué. Por exemplo, o MEDP é um treinamento de ativar a identidade e clarificar o propósito. O cara fala, mas por que é tão caro? Primeiro porque a pessoa é muito barata, mas você quer de graça, vai em Gênesis 1:26, nunca escondi isso. Tá lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine no ar, na terra e na água. Só que as pessoas, vocês têm que entender, elas querem comprar experiência. Elas querem comprar um método que funciona. Um método Algo garantido. Sim, que funciona. Só que a parada maior é que vocês não entenderam o que está por trás dessas coisas. Eu reconheço o Paulo Vieira como, de fato, o apóstolo Paulo, aquele cara da Bíblia mesmo. E quando você vê um monte de gente, por exemplo, um religioso, criticar ele, é porque é a mesma coisa que você vê no Novo Testamento, pessoas religiosas criticando o Paulo, o apóstolo. Os fariseus, os doutores da lei. E muitas vezes até quem é escolhido vai olhar, vai querer brigar com o Paulo porque não entende, o Paulo faz de um jeito diferente. E existe um mover se levantando na terra que o Senhor tem chamado pessoas que têm disposição para falar o que ele quer. E o maior segredo da transformação das pessoas é que a água que o Paulo serve é uma água que não dá sede. É por isso que irrita muita gente. É uma água eterna que aí a pessoa não tem que ter mais sede. E isso deixa todo mundo doido. Você acha que nessa geração, pelo que você tem visto e treinado, você que é o maior treinador do Brasil hoje, um dos maiores do mundo, você vê que as pessoas, elas, quando começam a querer treinar os outros, elas estão pensando em dinheiro em primeiro lugar? Olha, eu olho para você, eu vejo sua missão, e eu vejo uma missão sem medo, eu vejo uma missão clara, né, de falar o que sente, cumprir a missão, faça, custe o que custar. Eu vejo também em mim, eu sinto isso, né? Essa vontade de cumprir minha missão, de me estudar, de me capacitar, de fazer, de empreender, né? E quando você falou do dinheiro, sem dinheiro a gente não monta estrutura, sem dinheiro a gente não alcança ninguém, sem dinheiro a gente não vai impactar quem sem dinheiro? Tem que ter lucro. Uma empresa com lucro é uma empresa ativa, uma empresa que contrata, uma empresa que paga os melhores, uma empresa que faz a mensagem chegar lá em Angola, onde você tem uma missão. Você também tem. Que eu também tenho uma missão lá. Faz chegar, eu tenho uma missão também no Haiti, me faz chegar no Haiti, construir escolas, igrejas no Haiti. O dinheiro não vai chegar, faz chegar a missão, faz chegar o voluntariado, faz chegar o amor, faz chegar, contratar os melhores profissionais para estar conosco, para a gente fazer cumprir a missão, né? Então, eu vejo você esse mesmo espírito de impactar vidas, de fazer a diferença. Eu estava vendo o que é ser bem-sucedido. Bem-sucedido é quando a gente vem e deixa pessoas atrás da gente fazendo, também cumprindo a sua missão. Mas eu vejo muita gente preocupada com o palco. Muita gente que quer estar no palco, muita gente que não está olhando para as vidas, está olhando para o palco, para a fama, para o dinheiro. E isso, assim, é um caminho curto. É um caminho muito curto, né? E eu vejo você o compromisso de impactar vidas, isso para mim é o que conta. Palco é meio, a fama é necessária para a gente alcançar vidas, mas vidas é o fim de tudo, é o destino de tudo. Qual a experiência que você tem de transformação em várias frentes para transformar uma pessoa? Você estava contando ali agora na sala de reunião em relação à sua própria mãe, que assistiu os treinamentos e mudou drasticamente, né? A forma não só de pensar, mas de reagir. De viver. De viver, de tudo. O que é a primeira coisa que a pessoa precisa, Paulo, assim, para tomar uma metanoia? E aí o que acontece? A pessoa, ela para tomar uma metanoia, porque na metanoia que vem do grego significa mudança de mente, a pessoa de fato não volta atrás. Né? O que a pessoa precisa, Paulo, assim, para tomar uma metanoia de verdade? Para ela não ficar nessa de vou e volto. Eu vou falar de duas maneiras. Eu estava agora, umas 2 semanas atrás, na casa de praia, estava dormindo. Eu não sou sonâmbulo, nem falo dormindo. Tenho 20 anos de casado, nunca falei. Mas eu dormindo, eu comecei a falar para Camila, tem que viver o processo, tem que viver o processo, tem que viver o processo. E eu não sei quanto tempo passei, mas passei muito tempo, tem que viver o processo. Até um ponto que ela ficou assustada, porque eu nunca falei à noite. Acorda, o que tá vendo? Você tá bem? O que tá vendo? Eu, E era muito claro, eu sei que era de Deus. Era de Deus. Era dizendo para ela, era dizendo para mim. E depois da semana, um monte de gente chegou, sem eu ter dito nada. Tem que ver o processo.
Louco. Pessoas, numa conversa, tem que ver o processo, tem que ver o processo, tem que ver o processo. Tu não tem tempo para ver o processo. Então a primeira coisa para haver uma metanoia, tem que viver um processo. Você vê que é método IP, não é acontecimento IP, é método, é um processo, é uma metodologia. Tem que viver o processo. Tem muita gente na internet vendendo uma pílula mágica, plim, 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 e mudou. Faz plim, 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 e mudou. Não, a mudança, a metanoia é um processo que tem início e não tem fim. Quando você vê alguém vendendo uma mudança no final de semana, tem alguma coisa errada, né? Tá entendendo? Quebra o processo. É um processo. Que ela pode começar no final de semana, mas ela vai continuar. Que é um processo. Ela pode ter batida forte no final de semana, mas tem que continuar. Tem que continuar. Então a metanoia é um processo. E esse processo, ele inicia na tomada de consciência. Entender. E isso dói. O cara olhar e descobrir que é um pai medíocre. Descobrir que é uma mulher adúltera. E sempre enganou a si e aos outros. Esconder que é um fracasso profissional. A verdade, ela liberta, mas ela constrange e dói. Mas é a dor do constrangimento que transforma. Você que está ouvindo, eu vou mandar um recado para vocês. A maioria de vocês não são consumidores. Alguns de vocês cheios de crenças, de valores errados, inclusive. Vocês foram doutrinados desde pequeno para aceitar, ter necessidade de aprovação em tudo que vocês vão fazer. Vocês têm problema de autoimagem. Pablo, você tá malvado hoje. Não, tô falando a verdade. A verdade, ela tem esse problema. Tem a verdade com açúcar e sem. A maioria quer com açúcar. Não. Vamos falar sem açúcar. E uma das maiores alegrias que eu e o Paulo nós temos na vida é de ver o que a gente ensina a ser multiplicado. Porque o que chegou até a gente não foi a gente que criou. A gente baixou o download de um canal de sabedoria. E Deus, ele entrega a semente pra quem, Paulo? Quem semeia. É isso aí. A gente queria ativar todo mundo, né, Paulo? Mas não é só um ouvinte. O ouvinte, ele não pratica. A gente tá atrás dos praticantes. E uma coisa é muito simples. Eu não conheço alguém que prospera sem transbordar, sem multiplicar o que tá aprendendo. Paulo, vamos pro ping-pong agora? Vamos. Que pra mim vai ser um prazer responder pergunta sua. Você abre agora um bloco, como a gente é livre... Tem um problema falar Paulo e Pablo. A gente não faz roteiro. E a gente é lifestyle aqui, é freestyle, tá livre. Abre um bloco aí, você fazendo pergunta, a gente debate. E existe uma geração que está se levantando após nós. E a gente quer ter o prazer de ver com os nossos olhos pessoas que estão ouvindo hoje e que vão modelar códigos de Paulo, códigos de Pablo. E eu tenho um prazer, antes da sua pergunta, Paulo, de deixar uma coisa clara. Meu prazer é ver gente maior que eu e você. É isso aí. De pegar esses códigos, porque Jesus ensinou assim. Vocês farão obras maiores. É o que a gente quer com a nossa vida. A gente quer falar aquela frase, né? Combati o bom combate. Percorreu tudo que tinha, atravessou a linha de chegada. Era o que o apóstolo Paulo falava. Vamos pro bloco agora. Bloco da liberdade. O Paulo direciona aqui como ele achar melhor. Vamos lá, Paulo. Pablo, eu ia perguntar assim... Você tem uma história meteórica, né, no Brasil hoje. Mas eu não vou falar meteoro porque meteoro cai. Então eu vou falar, você é um foguete num lançamento. Boa metáfora, né? Um foguete no lançamento que está indo para o espaço conquistar o espaço, está conquistando o espaço. Isso aconteceu em muito pouco tempo. O que é que aconteceu para você montar esse foguete e disparar esse foguete e alcançar tantas vidas e tanto sucesso, crescendo e contribuindo com tantas pessoas? O negócio do foguete é que todo mundo só presta atenção nele quando ele tá gastando energia e rasgando os ares. Fogo, né? Explosão. Só que o foguete ele leva uns 10 ou 20 anos para ser projetado. E os primeiros foguetes na década de 60, aí você tá falando de foguete, parece até combinado, mas o logo da plataforma é um foguete. Ah, é? Sério? Sério. Olha lá, daqui dá pra ver, olha lá. Um foguete. Caraca! A lâmpada quebrando e um foguete saindo. E o que é esse foguete? A galera nem imagina. A gente é uma plataforma de lançar gente. As pessoas para nós são foguetes. E as pessoas só... Eu fui lá em Cabo Canaveral ver um lançamento do Elon Musk. Da Tesla, né? Do SpaceX. E aí todo mundo presta atenção no foguete quando ele vai explodir e sair, né? Porque é um momento maravilhoso pra você assistir. Só que ninguém vê os anos que vai construindo. Quantos foguetes caíram do Elon Musk? O Elon Musk perdeu 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares no lançamento e quase quebrou. Só que aí tá o segredo. Quando você enxerga seu valor, tem um tripé aqui para quem tá ouvindo a gente. Quando você enxerga seu valor, tem uma descoberta.
Você ainda não potencializou, mas você descobre. Tipo, eu sou o Paulo Vieira. Eu posso fazer isso? Descobriu. Segundo é potencializar o que descobriu. E o terceiro é tornar relevante. O que é essa parada da explosão meteórica ou do foguete? É que quando eu falei, agora eu vou pro jogo mesmo pra todo mundo descobrir. Então eu vou dar meu melhor. Uma das coisas que eu fiz foi dar conteúdo de graça, sem parar. Eu dei mais de, quase, não cheguei ainda a 3 mil palestras, quase 3 mil palestras de graça. Caraca. E a galera falava, mas você tinha que cobrar nem que seja 1.000. Tá bom, 3 mil palestras, eu cobro 1.000, vai dar uma mixaria. Aí alguém fala, não é, vai dar muito dinheiro. Não vai. Nunca em nenhuma palestra de graça eu ganhei menos de 20 ou 50 mil reais. Nunca. Aí alguém fala, mas como? Calma, você apavorou. Você vê que a galera curte o dinheiro, né? Como que é isso? É o seguinte, valor vem antes de preço. Eu dou treinamentos tem 14 anos. Quase 2 décadas. 14 anos dando treinamento, mas não no seu nível. Dá treinamento dentro da empresa, na Brasil Telecom. E que eu explodi, falar, eu vou fazer o meu, tem 4 anos. Mas eu dava dentro de empresa, eu era diretor, eu era executivo dentro de empresa, o que brilhava meu coração e meus olhos era dar treinamento. Eu tinha 1.100 funcionários, a maior coisa que eu fazia é, marca treinamento, tira todo mundo aí que eu quero treinar. Não conseguia ficar sem fazer isso. Então isso sempre ardeu no meu coração. E eu falava toda a vida pra todo mundo, vocês podem pagar o salário que for, se me proibir de treinar, eu tô fora. Eu gostava de treinar os caras a melhorar a performance. Agora, uma coisa eu te falo, a internet ajudou a explodir a relevância, a chegar mais longe. Sem fronteiras. Não, sem internet, eu tava calculando com os meninos aí, eu teria que gastar uns 40 milhões de reais com mídia em televisão, e não sei o que, em jornal, pra ter o mesmo resultado que eu tenho hoje. Talvez mais. Talvez mais, né? Então, respondendo a pergunta é simples. As pessoas veem o momento da explosão porque chama atenção, mas tem uma construção, o foguete já estava apontado pro alto. E tem essa logo da lâmpada explodindo, porque o fecho, a ideia, que não explode a própria lâmpada, ela não vira ação. Então, um dia tinha uma menina sentada aqui, Paulo, ela era babá de uma criança aqui, do pai estava fazendo um treinamento. E aí Deus mostrou uma visão para ela, um mapa atrás daquele logo da plataforma, e aqui mandando mísseis nas nações. Uau! E eu não mexi com nada em África, e a gente vai tocar o terror assim no nível planetário agora, né?